Acompanha comigo destaques para você no cinema e aquela dica no streaming especial para você. Oi, tudo bem? Vamos começar pelo filme que vai ganhar muitas telas, Minions e Monstros. A animação vem dirigida pelo indicado ao Oscar, Pierre Colfin, diretor dos 3 primeiros filmes de Meu Malvado Favorito e do primeiro Minions, ou seja, ele sabe o que está fazendo. Mais de 15 anos depois da sua criação, os Minions, aqueles bonequinhos vivos e inteligentes, amarelinhos, se tornaram personagens animados tremendamente icônicos da sua geração. Aproveitando o sucesso global estrondoso lá da comédia Meu Malvado Favorito 4, a produtora Illumination expande o seu universo com um novo e caótico capítulo, apresentando personagens inéditos, nessa que é uma das maiores franquias de animação global da história. Minions e Monstros, esta é a história turbulenta, absurda e totalmente verdadeira, assim dizem, de como os Minions conquistaram Hollywood, como eles se tornaram estrelas de cinema, perderam tudo, liberaram monstros pelo mundo e então se uniram para tentar salvar o planeta que eles mesmos criaram. Para quem gosta e é fã, imperdível. Tem também estreia de drama, Franz, que é uma coprodução da República Tcheca, Polônia, Alemanha, França e Turquia. Esses países se reuniram para, com um pouco mais de 2 horas de animação, trazer esse drama com direção de Agnieszka Holland, que é a mesma lá de Filhos da Guerra e Na Escuridão, que foi indicado como melhor filme estrangeiro lá para concorrer na 84ª edição do Oscar. Agora, ela faz um retrato da vida de um dos mais relevantes escritores do século XX. Estou falando do Franz Kafka. E passa pela infância em Praga até a sua morte na Áustria no pós-Primeira Guerra. O Kafka, que nasceu em 1883 e morreu lá em 1924, transcreveu a sua obra. Nela, todas as angústias, dilemas e as vivências dos seus 40 anos de vida. É pouco, né? Mas era uma época em que era assim mesmo, né? A diretora Agnieszka construiu a cinebiografia do autor tcheco como se fosse um grande mosaico kafkaniano, ou seja, utilizando os próprios recursos de Kafka, em que o acompanhamos de maneira não linear desde a infância em Praga até o momento em que ele morre lá em Viena, incluindo, claro, as passagens mais marcantes da sua vida, as opiniões de vários amigos próximos e também a influência que ele exerce ainda nos tempos atuais. E, como se não bastasse, o filme também já foi selecionado pela Polônia para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional desse ano. Tem também estreia de Nós Acreditamos em Você, que é uma direção dupla de Charlotte de Villiers e Arnaud Dufay. É um drama que traz o olhar belga sobre uma mãe que luta pela guarda dos filhos enquanto ela enfrenta a dureza de um sistema judicial que é implacável. Ao acusar o pai das crianças de crimes graves, a personagem Alice entra numa batalha em que a proteção dos filhos deveria estar no centro, mas a sua própria conduta passa a ser colocada em julgamento. O filme recebeu uma menção especial de melhor primeiro longa-metragem no Festival de Berlim do ano passado. Interessante também da vida dos diretores é que a Charlotte é uma profissional da área da saúde com atuação frequente junto a vítimas de abuso. E o Arnaud é um cineasta e produtor que tem uma trajetória marcada por curtas-metragens e premiados internacionalmente.
E do Brasil tem estreia de documentário. Estou falando de Anatomia do Caos. A direção é da Dandara Ferreira, a mesma que já nos deu o belo Meu Nome é Gal, lá de 2023. Agora ela vai para um outro universo, né? Com acesso inédito aos bastidores do Senado, a Dandara decidiu acompanhar de perto a trajetória muito completa da CPI da Covid 2019 e transformou isso em imagens exclusivas num retrato poderoso de um dos períodos mais turbulentos e que vai ficar para sempre na nossa história recente do Brasil. Vale a pena conferir como um documento histórico muito bem realizado. E se você está buscando algo lá no emaranhado do streaming, tem uma dica. Eu estou falando de Oasis, uma série da Netflix em que a plataforma, que já encontrou sucessos muitos lá, entre combinação de jovens personagens, segredos, romances e mistérios, agora tenta, numa nova tentativa aí, fazer esse sucesso dar certo. O Oasis, bom, tenta seguir essa fórmula num cenário de praias paradisíacas e hotéis de luxo, mas o resultado está meio longe de alcançar o impacto de outros sucessos da plataforma. Bom, a série, com 8 episódios, acompanha vários hóspedes de um resort exclusivo e maravilhoso e que vivem as suas tramas e os seus dramas até que um desaparecimento muda toda a rotina daquele local. O resort, a partir daí, então, fica isolado pela polícia, hóspedes e funcionários passam a ser investigados, enquanto seus segredos começam a surgir na tela. Claro que o principal triunfo de Oasis é a ambientação, né? Foi filmado lá em Tenerife e a produção aproveita ao máximo aquelas paisagens maravilhosas, né? Os hotéis luxuosos e o clima de verão. A fotografia também é muito elegante e ajuda a criar uma atmosfera de escapismo, que combina perfeitamente com a proposta da série. Em meio ao desaparecimento em questão, tem romances, traições, rivalidades e relacionamentos complicados. Segredos que vão sendo revelados à medida que os episódios passam, relacionamentos que entram em crise e conflitos que surgem constantemente, mas poucos desses acontecimentos realmente causam um grande impacto. A trama segue até o final. Muitas vezes a sensação é de que a série está apenas ocupando um espaço, enquanto adia respostas para o mistério principal. Mas é uma forma de utilizar esse momento para trazer personagens e riquezas na vida de cada um deles. Vale a pena conferir. Se você gostou das dicas, então acompanha no nosso canal, curte, compartilha, assina lá, clicando no tal sininho para não perder nenhuma atualização. É isso aí, vai lá, assiste e me fala. Tchau!